meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Na noite de hoje, eu quero dar continuidade ao estudo da porção semanal da Torá intitulada Noa. E eu quero começar dizendo a vocês que os milagres que envolvem o dilúvio, o Mabu, e também a construção da arca e a sua navegação, nos servem como uma poderosa reflexão para o curso das nossas existências, como vocês logo vão perceber. Rambam, Maimônides, um dos nossos maiores sábios, nos perguntam: a arca era suficientemente grande para que nela coubesse um casal, pelo menos um casal de todas as espécies vivas de animais que existem no planeta? Vejam que é quase incalculável o número de espécies animais. Na verdade, só Kadosh Baruch Hu realmente sabe. Milhares de anos depois do Mabu, nós, humanos, ainda não conseguimos descobrir todas as espécies que existem no planeta. Mas a Kadosh Baruch Hu mandou até a arca pelo menos um par de cada espécie. Aqueles animais que eram caché tiveram ainda 7 pares e não apenas um par. Mas vejam, a arca era grande. A Torá nos diz que ela tinha 300 amot de comprimento, que é algo em torno de 150 metros. De altura ela tinha 30 amot, ou seja, aproximadamente 15 metros, e de largura ela tinha 50 amot, que é aproximadamente 25 metros de largura. Portanto, ela era grande, mas ela era grande o suficiente para abrigar todas as espécies vivas que existem no planeta e também os seres humanos, porque Nora, sua esposa, sua sogra, seus 3 filhos, as esposas dos filhos. Era possível que a arca coubesse e ainda tivesse um andar dedicado ao lixo e que ali também estivesse armazenado todo o alimento necessário para que todos esses animais pudessem comer e também os seres humanos durante o período de um ano? É evidente que a resposta é não. A arca, embora ela fosse grande, ela não era suficientemente grande para poder, recepcionar pelo menos um par de cada espécie animal viva no planeta. Portanto, é um milagre. E tudo que envolve o Mabu, tudo que envolve o dilúvio, tudo que envolve a arca, é um grande milagre. E Rambam nos pergunta, se é um milagre, se a arca ela não tinha o tamanho necessário realmente para abrigar todas as espécies, por que ela tinha que ser tão grande? Por que ela tinha que ter sido feita desse tamanho? Por que Noa e seus filhos tinham que levar 120 anos para construir a arca? Ela não poderia ter sido menor, ela não poderia ter sido feita menor. E os nossos sábios nos respondem a pergunta de Rambam, dizendo que era preciso que a arca fosse suficientemente grande para que aquela geração, ao ver a arca, tivesse surpresa pelo tamanho dela e questionasse Noa, a razão pela qual ele dedicou 120 anos da vida dele a construir a arca. E Noa teria a oportunidade de explicar para as pessoas: olha, o Criador do mundo estabeleceu um decreto, um dilúvio vem aí, isso vai devastar a humanidade. É preciso que todos se esforcem para mudar as suas atitudes, para reconhecer o reinado de Hashem no mundo e fazer sua techuvá. Esse é o objetivo. A arca era grande para impressionar as pessoas, para gerar surpresa, para que elas pudessem ver e iniciar um processo de techuvá. Mas existe uma segunda razão, e essa segunda razão é a razão principal, e eu quero me concentrar nessa razão, porque é daqui que nós extraímos provavelmente a lição mais poderosa de toda essa paraxá. Ela era grande para diminuir o milagre. Hashem tem feito isso, ao longo da história. Ele diminui os seus milagres, e você vai perguntar, mas como assim? Por que o milagre não deve ser necessariamente explícito? Nós tivemos alguns milagres explícitos, milagres abertos. A abertura do mar de juncos por onde o povo judeu passou é um milagre aberto. As pragas no Egito são um milagre aberto. Mas quando nós vamos ter oportunidade de ler a Megilá de Esther, nós vamos ver que a mão de Deus opera todos os eventos, envolvendo Ahasverosh, Esther, Mordecai. É um milagre, tudo é um milagre, mas Hashem oculta o seu milagre. O natural é que no curso do milagre os homens façam tudo o que está ao alcance dele. Esther fez, Mordecai fez, Esther fez, mas Hashem agiu. Você faz o máximo e depois Hashem entra e completa o seu trabalho. Veja que Moshe Rabbeinu construiu com o nosso povo no deserto Mishkan, tabernáculo móvel, mas eles não tinham força para levantar os pilares. Não havia como levantar o Mishkan
sem a atuação de Akadosh Baruch Hu. A mesma coisa, a Arca da Aliança, os levitas a transportavam, mas na verdade a arca levitava, eles apenas apoiavam a arca nos seus braços, porque eles não carregavam. Mas todas as pessoas das tribos que viam a arca sendo transportada pelos levitas acreditavam que eles estavam carregando. Os levitas tinham a responsabilidade de transportar todos os objetos e utensílios do Mishkan, mas a arca não podia ser transportada pelos homens senão por meio de um milagre. Esse é um milagre que era ocultado. E nós temos inúmeros casos na Torá em que milagres ocorrem, mas eles são ocultados. Por que Hashem age dessa forma? Por que ele diminui? Por que ele oculta o milagre? A razão é evidente, para nos dar a oportunidade de preservar o livre-arbítrio. Vejam, qual é o objetivo do milagre? O objetivo do milagre é nós aprendermos a grandeza do Criador do mundo. Quando Hashem abriu o mar de juncos, ninguém teve dúvidas, né? Pelo que viu, por tudo que envolveu o milagre da abertura do Mar Vermelho, da grandeza de Akadosh Baruch Hu. Mas se Hashem sempre agisse dessa forma, ele retiraria a nossa capacidade de livre escolha. Ele retiraria esse fundamento da existência que é o livre-arbítrio. E dessa forma, tiraria de nós a possibilidade de receber a bondade de Hashem pelo mérito das nossas escolhas. Por que deve haver livre-arbítrio? Talvez essa é uma pergunta importante de ser respondida. Por que o livre-arbítrio é um dos fundamentos da criação? Para que nós possamos alcançar, como eu disse antes, através do mérito resultante das nossas ações, a bondade de Hashem. Nós queremos conquistar a eternidade, mas nós não queremos conquistar a eternidade como pobres que pedem um presente, como um pobre que estende a mão. Essa não é a natureza. Nós carregamos dentro de nós o sopro do Criador, ou seja, cada ser humano traz na sua alma um pouco de Hashem. Nós nos assemelhamos a Hashem. Nós vimos isso na paraxá anterior. Fomos criados à imagem e semelhança, B'Tselem Eloquim. E nós, como Hashem, não queremos receber presentes, nós queremos conquistar o direito de termos um lugar na eternidade. Então nós deixamos de fazer o mal e praticamos o bem como uma escolha que nós tomamos. Pelo menos nós temos que ter preservado a possibilidade de fazer essa escolha. Se toda a intervenção divina no mundo fosse aberta, porque a natureza é Hashem, a natureza é Eloquim, se tudo que existe no mundo fosse abertamente revelado, nós não teríamos livre escolha para tomar decisão nenhuma. Portanto, a arca tinha que ser grande. Ela tinha que ser grande para que as pessoas não vissem uma arca pequena e não dissessem para ela, olha, essa arca pequena aqui, esse pequeno barco que eu vou fazer, ele vai caber todos os animais do mundo, pelo menos um casal de todos os animais do mundo, e nós vamos navegar durante um ano, né, no mundo coberto pelas águas, e a humanidade vai se salvar. É evidente que se Noé dissesse isso, ele estaria tirando das pessoas a possibilidade de fazer uma escolha. E essa possibilidade foi preservada. Nós queremos receber a bondade do Criador como resultado dos nossos méritos, não de graça. Nós, seres humanos, não queremos, quando eu falo nós, eu estou falando da nossa alma imortal, meus amigos, daquela dimensão mais elevada da nossa existência. Nós não queremos receber nada de graça, por isso a arca, ela é grande, pois se ela fosse pequena, ela evidenciaria de forma completa e absoluta o milagre de Hashem. Vejam, existem outros exemplos disso. A arca, ela era coberta de piche, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Existe uma outra passagem na Torá que nos lembra do piche. O cesto, né, que foi colocado Moshe Rabbeinu no Nilo. Né? A sua irmã Miriam colocou o piche do lado de fora do cesto. Por que do lado de fora e não do lado de dentro? Porque as águas do Nilo não eram quentes, porque bastava o piche do lado de fora. E também ela não queria que seu irmão ficasse sentindo, né, Moshe Rabbeinu ficasse sentindo o cheiro do piche. Mas
O relato da Torá nos diz que Noé cobriu a arca, tanto por dentro como por fora, de piche. Mas vejam, meus amigos, o planeta foi cozido com enxofre, com água e enxofre. Mesmo cobrindo a arca de piche por dentro e por fora, ela não seria capaz de proteger o suficiente a arca para que ela não fosse destruída. Então nós temos aqui também um outro milagre. Mas esse milagre, que foi a possibilidade da arca navegar, né, durante 40 dias que choveu e que o mundo foi cozido, literalmente, depois por um ano, também nós temos aqui o quê? A presença desse elemento, ocultamento. Hashem faz o máximo possível para ocultar o milagre, para que nós tenhamos um desafio. E que desafio é esse? O desafio do livre-arbítrio. Vejam que o milagre explícito tira de nós a liberdade de escolha. Quando o povo judeu estava no deserto, me permito insistir nesse tema porque eu quero muito que vocês compreendam que tudo é um milagre no mundo. Quando o nosso povo estava no deserto, chovia o man caía dos céus, ele era o pão dos anjos, nos alimentava. Mas quando Hashem determinou, assim que o nosso povo entrou na terra de Canaã, que nós construímos o Estado de Israel, quando nós plantamos o trigo, colhemos o trigo, debulhamos o trigo, fazemos o pão, assamos o pão e comemos, o milagre é o mesmo. É o mesmo milagre de quando chove o man do céu. A diferença está na nossa capacidade ou não de reconhecer o milagre. Vejam, meus amigos, que um único grão de trigo é capaz de produzir, existe informação naquela semente capaz de produzir 30 espigas. E cada uma dessas espigas tem 300 espigas. Cada grão de trigo pode produzir 300 feixes de trigo. E cada feixe desse possui outras 30 sementes. Uma única semente, um único grão de trigo é capaz de produzir 9.000 outros grãos. Isso é um milagre. Quem colocou essa informação na semente, aquilo que nós chamamos de natureza, nada mais é do que o milagre, né, de Hashem no mundo, é a sua mão, a presença, né, da divindade atuando no mundo, mas de uma forma oculta. Né? Por isso, meus amigos, o pão que é produzido por nós com o suor do nosso rosto, através do plantio da terra, ele é a expressão de um milagre tão grande como aquele que caiu no deserto para o nosso povo. Acontece que as pessoas dizem que é a natureza. E é aí que está o elemento do livre-arbítrio. As pessoas podem dizer que não é um milagre, né? Que não é a mão de Deus atuando, mas que é o resultado do nosso trabalho e das forças da natureza. Porque as pessoas gostam de acreditar que a natureza funciona sem uma força superior que a comanda, que ordena, que determina a forma como ela funciona. Mas tudo na nossa vida é um milagre, e isso é ocultado. Agora em Rosh Hashanah, nós tivemos o decreto de Parnassá. Você pode trabalhar quantas horas você quiser, mas você só precisa ocultar o milagre da Shefa, da Parnassá. Você não vai ganhar mais nem menos se você se matar de trabalhar. Se você trabalhar mais, ganhar mais salário, sabe o que vai acontecer? A sua máquina de lavar vai quebrar. Você vai ter um problema mecânico no seu carro. Uma série de problemas vão vir até você para diminuir os seus ganhos. Portanto, é importante entender que o nosso trabalho é estadlut. O que nós estamos fazendo é apenas ocultar um milagre de Akadosh Baruch, quanto eu vou ganhar, quanto você vai ganhar, tudo o que vai acontecer no mundo é determinado por Hashem, está escrito no nosso livro da vida. E as pessoas não entendem que a riqueza, a pobreza, que tudo que existe no mundo é o resultado da ação do Criador. Os 9.000 grãos de trigo, resultados de um único grão de trigo, aquilo que nós vamos receber durante todo o ano, se nós fizermos a estadruta. Porque veja, meus amigos, se estiver chovendo, né, e você colocar um clipe pequeno, você vai recolher uma certa quantidade de chuva. Se você colocar um utensílio maior, você pode recolher uma quantidade maior de água. Mas acontece que a Parnassá, diferente da chuva que cai, ela é o resultado de uma decisão divina. Portanto, aquilo que você vai receber já está estabelecido. Faça a sua parte. Ajude a Hashem a ocultar o milagre da Parnassá nas nossas vidas. Você trabalha, faça a sua parte e você vai receber aquilo que foi determinado para você nessa existência. Sempre lembrando que natureza é teva.
e natureza é nada mais, nada menos do que Elohim. A natureza oculta em todos os seus atos a divindade. A natureza é como o Eterno se comporta no mundo. Portanto, a Parnassá, ela é sobretudo uma oportunidade, né? O nosso sustento, ela é uma oportunidade de nós percebermos a forma como Hashem atua no mundo e a liberdade que nós temos de escolha. O livre-arbítrio é uma forma como Hashem se manifesta através da nossa estadlut. Mas vejam, meus amigos, que você pode receber o seu salário, né? Você pode receber aquilo que Hashem quer enviar para você como bênção através de um trabalho em que você não tem que trabalhar no Shabat. Se você é um judeu e você está proibido de trabalhar no Shabat, num lugar onde as pessoas, né, promovem atos de idolatria, num ambiente que seja um ambiente impuro, né? Esse é o desafio, é você trabalhar e você receber a sua parnassá fazendo aquilo que está de acordo com a vontade da Torá. Ou seja, o decreto de Hashem, ele vai vir para você de qualquer forma, mas é muito importante que você oculte o milagre fazendo isso da forma mais harmonizada possível com os princípios norteadores da Torá. Dentro desses princípios, nós vamos alcançar aquele que é o nosso objetivo no mundo. Portanto, como eu disse no início, os milagres que envolvem uma boa e a Acra nos oferecem elementos de poderosa reflexão. E a reflexão que eu busquei fazer com vocês hoje é entender isso. Tudo que existe no mundo é um milagre. E o nosso desafio é, preservando o nosso livre-arbítrio, conseguir enxergar em tudo que acontece na nossa vida a presença do Criador. Vai!